Olá a todos, retomando mais uma vez essa história tão importante. Olá para você, meu irmão, meu amigo, meu companheiro de jornada, filhos da mesma poeira estelar. Pouco importa quem é você, de onde você veio, o que você pensa, pois o que vamos falar é algo que nos conecta, algo que nos faz pensar as mesmas coisas. E é justamente aí que eu retomo essa conversa. No primeiro ato, fiz uma relação matemática de causa e efeito, onde o triângulo do poder está se deslocando do triângulo da sabedoria. No segundo ato, contei um pouco da minha história, de forma geral, para que todos entendam quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, de uma maneira simples e singela, para não ferir nenhum tipo de entendimento e conhecimento de qualquer tipo de religião. Ou a ausência delas. Hoje temos de tudo, mundo plural, tantas ideias, tantos conhecimentos, tanta sabedoria. Nesse terceiro ato vou falar de coisas mais, como posso dizer, mais concretas, para a gente se aprofundar no conhecimento dos triângulos da sabedoria e do poder, para que todos fique claro por que é tão complicado, mas ao mesmo tempo tão simples e claro. Tudo começa quando você começa a se destacar como mentor, guru, seja lá o nome que você usa na sua religião ou na ausência dela. Uns mais holísticos, outros místicos, outros pastores, padres, enfim. Os líderes em geral. Eu sou um deles, prefiro não dizer de qual esfera, para que não ofenda nenhum dos meus ouvintes. Entendam, não importa o que você escolheu, e essa é a grande dádiva de um grande Criador, se você acredita num Criador, ou grande dádiva da poeira estelar, que nas explosões de tantas estrelas gerou tanto pó estelar, que por sua vez andou pelo cosmos, formou novas estrelas, que por sua vez formou novos mundos e novas civilizações, no qual estamos acá hoje na nossa Terra. A verdade é uma só. Hoje, nós, espíritos libertos, nós, seres viventes, enfim, como você interpreta, você como líder de tanta gente, mentor, padre, pastor, coach, tantos nomes, para aqueles que têm mais facilidade de entender as ideias extrafísicas ou de entendimento da vida e da realidade do cosmos. Nós, de uma maneira, como que eu posso dizer, decifradores de algo intangível, somos em alguns casos, e tangível em alguns outros, nós temos essa habilidade de decodificar, de conversar, de falar, de compreender de uma maneira mais profunda as coisas. Então, com esse entendimento mais geral das ideias, eu me destaquei dentro da minha comunhão, vamos dizer assim, aonde eu conheci tantas pessoas. Tudo começa pequeno. Você começa como grupos de amigos, comungando das mesmas ideias, falando dos mesmos ideais, dores parecidas, e daí pensamos em fazer auxílio aos que são necessitados. E essa ideia sempre se repete. Eu já vi várias histórias, eu já participei de vários grupos e é sempre a mesma história. Tudo começa pequeno. Todo mundo tem uma ideia de ajudar o próximo, de fazer o bem, de entender o outro, de ser um instrumento da paz, do crescimento e tantos outros motivos. Daí vai crescendo, outras pessoas, uma fala com uma, que fala com a outra, e os grupos vão crescendo as responsabilidades, vão crescendo as ideias, os entendimentos e compreensões. E é daí que começa, conforme vão aumentando as pessoas,
É interessante que eu observei no tempo que sempre se repete a mesma receita. Conforme o grupo cresce, cresce também os preciosos de cada um. Começam a se criar ideias de que algo intangível é importante, que haja uma proteção para que não vire bagunça, haja uma proteção para que não haja desrespeito pelos que ninguém sabe bem ao certo quem é. Usam verbos plurais, os consulentes, os fiéis, a comunidade, enfim. Sempre a mesma história, ideias tangíveis, pessoas concretas, guardando com o seu mais forte ímpeto de proteção em algo intangível, algo imaterial, grupos de pessoas. Porque onde já se viu coisa errada atrapalhar ou destruir aquilo que eu dentro de mim julgo ser o melhor. E é daí que começo a observar a ideia inescapável do triângulo do poder. É muito nítido, conforme as coisas crescem, aquele valor coletivo começa a se transformar num precioso, como se fosse um ouro, como se fosse um poder, enfim. Cada um, pelo que eu observei, na minha capacidade extrasensorial, no qual eu tenho a capacidade de sentir o outro, e por tentativa e erro, fui chegando à conclusão que eu consigo predizer, basicamente, pelo aquilo que eu sinto, aquilo que porventura o outro está sentindo. É uma espécie de uma vibração que vai pelo espaço, acredito eu que ondas de alguma espécie que a ciência ainda não tem capacidade de decifrar. Pensando por um foco mais científico, pensei no cérebro elétrico com tantos neurônios conectados com correntes elétricas pequeniníssimas, mas se você somar, fazer o somatório do todo, a própria corrente com a regra da mão direita, você faz girar um campo magnético. Aí, quem sabe, é um campo magnético das mentes tão sutil que às vezes não podemos identificar com os nossos equipamentos atuais. Eu cheguei a pensar que às vezes o que passei era apenas isso, um reflexo de sensibilidade fino que eu consegui desenvolver dentro de mim mesmo, é apenas um reflexo desta possibilidade física. Cheguei a pensar também que isso pode ser uma forma de comunicação. Quantas pessoas já conversei nesta caminhada, trocando ideia das possibilidades, de pessoas terem similaridade com esse mesmo sentido que eu tenho. E aí eu, na minha curiosidade, no meu conhecimento científico, sou amante da ciência, ao mesmo tempo das religiões, não de uma, mas de várias, porque eu aprendi que tantas filosofias, tantos entendimentos, tão plural. Tem muitos sábios em todas as religiões, muitos sábios em todas as filosofias, muitos sábios nas ausências filosóficas apenas científicas, matemática, física, química. Como é bonita a natureza, a ciência, essa capacidade de medir até onde ela tem capacidade já nos traz tanta maravilhosidade. E daí eu fui vendo, observando com esse meu dom, que tudo se repete sempre. As pessoas se sentem melhor impactado pelos gurus, pelos padres, pelos mentores, pastores, líderes espirituais, pais de santo, tem tantos nomes, tantas filosofias, tantos entendimentos. Mas o que eu pude observar, o poder, o poder, o poder, sempre, para não dizer a maioria, porque tive lapsos de poucas pessoas que realmente não tinham essa vontade. Na verdade, para ser bem sincero, boa parte das pessoas que participam dos grupos só querem entender a si mesmo,
Uma minoria procura o poder porque não consegue começar a entender a si mesmo. Ouvi muitas histórias porque eu me destaquei. Me tornei um mentor de muitas pessoas. Na verdade, o meu mentor da luz, que é também uma das matérias que irei falar à frente. Que ele mesmo me orienta, que todos têm os seus mentores dentro de si mesmo. E é justamente isso uma das minhas missões, desmistificar que existem só alguns prontos, alguns especiais, alguns escolhidos. Na verdade, a minha conclusão final, tanto pela minha experiência quanto por instrução do meu mentor da luz, eu cheguei à conclusão que é algo desenvolvido, ou seja, todos têm a capacidade de desenvolver. E isso foi uma forma que coloquei em prática dentro de mim mesmo, mas também observando outros. Tive contatos com muitas pessoas nesses anos. Fiz uma conta um pouco pequena, meio simples, que eu acredito que ela está mais ou menos perto do que foi a minha experiência prática. Eu mais ou menos trabalhei 15 anos nessa jornada, onde eu pude ter contato com histórias de mais ou menos 50.000 pessoas diferentes. E o interessante é que, aleatoriamente, eu, como um cientista natural que vim da própria universidade, no passado eu era um ateu, não acreditava em nada, mas as dúvidas, como por exemplo, quem estuda genética profundamente, as moléculas que corrigem as mutações, chave e fechadura. Uma molécula só consegue modificar uma sequência específica, como é complexo. E aí eu pensava, como é possível apenas choques de partículas? Um outro lado meu, mais cético, olhava umas tomates duplicados dentro de uma cesta de um mercado e tá vendo, mutação tão simples e tantas possibilidades que, se você pensar o tempo, é possível, mas pouco provável devido à complexidade. Daí fui chegando a conclusões mais profundas, por exemplo, teoria do design inteligente. Eles têm tantas ideias, tantos argumentos fortes, mas eles dizem que o motivo é baseado nos textos sagrados deles. Será? Eu tive tantas outras interpretações que eu acredito que eles têm a possibilidade dos seus textos serem os verdadeiros. Mas uma coisa não conclui a outra. Os valores que eles levantam, por exemplo, da complexidade irredutível, não há como que eu posso dizer, causa e efeito para comprovar as suas próprias interpretações textuais. Poderia falar de outras vertentes religiosas, mesmo científicas, que corroboram com isso, por exemplo, o que impede de ser extraterrestres, que criaram a genética numa outra lógica de luz, um outro tipo de organismo que mais simplista, mas que pode ter gerado inteligências atrozes no tempo, 14 bilhões de anos. James Webb Telescópio, James Webb tá aí, quebrando tanta dogma científico quanto religioso. Cheguei a ouvir religiosos dizendo, olha a prova que o universo é imutável porque o James Webb está descobrindo novas galáxias que jogam por terra a teoria do Big Bang. Enfim, tantas perguntas, tantas respostas, mas é o que eu, no meu lado, fora das bolhas, mais dúvidas tenho do que certezas. Voltando ao assunto, daí tudo isso, todas essas essências, se parar para pensar em algo irredutível básico de comportamento humano, eu consegui chegar no Triângulo do Poder. O Triângulo do Poder nada mais é do que o que atrasa o ser humano no uso do seu ego, da sua vaidade, no sentido de proteger aquilo que ele considera o certo, aquilo que é sua capacidade cognitiva,
aquilo que está dentro da sua bolha, que por próprio vaidade e ego não consegue olhar na horta do vizinho, fica preso na sua vaidade, massageando o próprio ego está certo, que o outro está errado, e tantas outras interpretações. Pude ver que o triângulo do poder, ele nada mais do que essa vontade básica do ser humano de controlar, de proteger aquilo que ele considera inescapável, daquilo que ele considera o precioso dele. Meu mestre da luz me ensinou, me explicou. Ele me disse: olha como é simples, através da sedução e das guerras, do tentar convencer os outros através de dar em troca algo, desde a sedução básica em nível material das mulheres, se colocando para os homens, ou os outros tipos de feminino, masculino, ou ausência de. Tantos tipos de seres, tanta forma de pensar na sexualidade ou ausência de. E é naí que não importa o sexo, tipo ou que gênero ou que você acha que é o certo. A verdade é que o triângulo do poder, do lado feminino, que é o lado direito, que também ele me mostrou, meu mestre da luz, que está relacionado ao lado direito do cérebro, o lado irracional, o lado feminino, que a sedução é esse lado não tão concreto, mais sensível, vamos dizer assim, que por sua vez gera uma série de energias para poder condicionar as pessoas para um tipo de ideia. É simples, matemática básica, simples, causa e efeito. E assim ele me passou a primeira relação do triângulo do poder. Do lado direito, a sedução. Mas ele me disse, o verbo é seduzir, porque tem ação. O triângulo do poder, ele tem a condição de ter uma ação. Por isso o verbo, o mesmo da sabedoria, que depois nós vamos desmistificar. Lado direito, lado cerebral direito, lado sensível do ser humano, lado feminino do ser humano. Tudo correlacionado junto com a mente, que também está correlacionado, seduzir, com o lado subconsciente, porque o subconsciente é aquilo não tão tangível, não tão concreto, mais irracionalizado, mais automatizado, mais o lado que nos da sabedoria vamos ver que tem a ver com o tocar, aquele lado feminino. Por sua vez, no negatividade, é através do verbo seduzir que as pessoas, para ter o poder, usam a energia desse lado negativo, desse lado feminino, para poder conquistar o precioso. No meio do triângulo do poder existe o ouro, existe aquilo que a pessoa quer, aquilo que a instituição quer, aquilo que um grupo quer, que uma comunidade, uma religião, uma filosofia, enfim. Vocês podem perceber, não importa a caixinha que você entrar, o triângulo do poder estará lá, com aquela velha e sábia ideia: é necessário proteger, porque senão vão me roubar o meu precioso. E aí você consegue fazer integrações matemáticas de entendimento que quanto mais você integra essa ideia na sociedade como um todo, em todas as áreas do conhecimento, não só fora do ser, mas externo, é sempre o triângulo do poder, essa energia sedutora da ideia seduzir. Do lado esquerdo desse triângulo, onde começamos a ir para o lado masculino, o lado do cérebro esquerdo, o lado mais concreto, enquanto o direito é mais irracionalizado, mais semi-irracional, que seria o nosso subconsciente. Do lado esquerdo do cérebro, o lado concreto, o lado consciente, o lado masculino, o lado onde o brigar, que no final é a guerra, ou seja, o poder muitas vezes, ele pode no começo ser um seduzir, usando o lado feminino, mas muitas vezes há brigas, há coisas, como posso dizer, formas de impor aquela realidade,
Podemos olhar casos em toda a estrutura da social, desde a linha filosófica, científica, religiosa, metafísica. Sempre o triângulo do poder se impõe. As lutas e guerras santas entre as grandes religiões do passado, que até hoje ainda são as mais populares, o que ocorre? Guerras entre elas para mostrar quem estava certo. No final, na minha sanha de entender ambos, vi certezas e incertezas em ambos conhecimentos. Mas ai de você, se falar mal de minha, do meu precioso, do meu sagrado, ou enfiarei uma guerra na sua vida, destruirei, falarei que você está pecando contra a minha forma de entender. O poder precisa basicamente dessas duas grandes energias, uma consciente masculina, através do brigar, o verbo brigar do lado esquerdo, o lado masculino, né? E o lado direito, o lado feminino, seduzir. Ambos, num primeiro momento, observando o triângulo do poder, esse lado vermelho significa, o vermelho é sangue e também o vermelho da sedução. Ou seja, a energia, a vitalidade, a força, aquilo que faz o ser criar, crescer, enfim. Essa energia vermelha, ela sempre foca no amarelo, no meio do triângulo do poder, na descendência, no sentido do final do triângulo do poder. Mas vocês podem ver nessas mudanças de cores do triângulo do poder como se fosse um caminhar de cima do triângulo até no final embaixo. Sempre a sedução e as guerras, sempre qualquer nível de tentativa de impor através da sedução no primeiro momento, mas através da imposição pela força no segundo momento. A gente sempre vai chegar no ouro, no poder, no precioso. Desde a minha religião ganhou, a minha filosofia ganhou, a minha ciência ganhou. As pessoas colocam os egos delas em primeiro lugar. Olha, vencemos, conquistamos o ouro, por isso esse dourado forte no meio. Sempre essas duas essências, não importa o que se faz, o que se fala, essas duas essências negativas que são consequentes do poder e são as ferramentas, as ações para que se conquistar algo, sempre no final chega no auge do poder, como todos os impérios na Terra, como tudo cresceu, evoluiu, chegou no auge e aí depois vai decaindo, vai se descendendo no sentido final do triângulo do poder, onde lá ali embaixo chega no último estágio que o poder, não importa o que você queira com o poder, pode observar tudo que você teve de poder na sua vida, o final sempre é o sofrer. Ou seja, não importa o que você quer, sempre que você usa a ideia do poder, da imposição sobre as pessoas, do que você acredita que deve ser, sempre o resultado é o mesmo, é o poder através do uso do seduzir e do brigar. Num primeiro momento, a ascendência do glorioso, do ouro, da conquista, mas no tempo vai descendendo para o lado escuro do sofrimento e o fim dos impérios. E o que é interessante do triângulo do poder, sempre alguém que está ascendendo, está consequentemente diminuindo o lado negativo do outro, ou seja, como se os triângulos dos poderes individuais, coletivamente uns nos outros, sempre gerasse o mesmo ciclo vicioso de que enquanto uns estão ganhando usando a briga e a força, a sedução da palavra, as histórias de necessidade, de imposição da força, gera no auge, enquanto uns estão no auge, outros estão descendendo pelo sofrimento. Só que quem faz o uso do triângulo do poder sempre vai ter esse ciclo. Pode levar milênios muitas vezes, mas sempre é uma consequência inescapável
dos mundos de provas e expiações. O mundo atual, que está no fim de uma era, vamos entrar na era da regeneração, depois de 25 mil anos, de tantos conhecimentos que holisticamente os místicos do passado trazem essas ideias. E é daí que vem este fim do triângulo do poder, através da sociedade, das religiões, instituições, todas elas usando a estrutura piramidal de que quem está na base sofre para quem está em cima vive o louro. Mas aquele que vive o louro, consequentemente, pela força inescapável do triângulo do poder, vai sofrer. Então a pergunta que não quer calar: é possível se desfazer do triângulo do poder? É possível a sociedade desenvolver sem precisar impor os seus valores, as suas ideias? A resposta indubitável e a consequência lógica que irei apresentar nos próximos vídeos é sim. E a saída é o triângulo da sabedoria. A saída é usar os verbos falar, tocar e sentir. Uma ideia que parece infantilizada, mas da mesma forma que expliquei com detalhes o triângulo do poder, irei explicar também o triângulo da sabedoria. E tudo nos próximos vídeos ficará muito mais claro. Em primeiro lugar, a minha jornada. Agora, começando a decifrar mais o triângulo do poder. A parte básica, ainda falarei muito, mas muito sobre o triângulo do poder e da sabedoria. E por que é necessário a gente se desfazer disso como humanidade, para crescer interiormente, mas também para crescer como uma sociedade humana e liberta do poder e da vaidade na construção de um novo milênio.